Luciano Bivar sinalizou apoio ao Lula, tal, mas o União Brasil efetivamente não apoiou, né? Não apoiou porque tem contradições internas, tem grupos que queriam apoiar o Lula e outros que resistem a apoiar. E que não queriam apoiar e que nós nem sabemos se vão compor uma base ou se vão ficar na oposição. Zaratini, e a eleição na Câmara? Tem aí um debate se o PT deveria compor com Lira ou não. Tem gente, no PT, eu digo, o governo Lula, perdão, o governo como todo. Tem gente fora do PT que é a favor, tem gente dentro do PT que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que é muito contra fora. O que você acha disso? Bom, em primeiro lugar, vamos partir da constatação, né? Nós não temos maioria para ganhar a Câmara com o arco de alianças que ganhou a eleição. Ou seja, os partidos que apoiaram Lula no primeiro turno, somados aos que vieram no segundo turno, não fazem maioria para eleger a presidência da Câmara. Então, vamos partir desse ponto. Para a gente conseguir uma disputa, a gente precisaria ter efetivamente o apoio do PSD, que não nos apoiou, e do União Brasil, né? E a gente tem uma grande incógnita, né? Que é o número de deputados desses partidos, e mesmo alguns dos que nos apoiaram, se vão seguir a orientação caso a direção decida apoiar um candidato alternativo. Então, vamos supor que a gente lance um outro nome, se efetivamente os deputados do União Brasil, do PSD, do MDB, do Solidariedade vão acompanhar a orientação das suas lideranças, né? Porque não adianta, o voto é secreto lá. Então, não adianta o partido falar, eu vou apoiar o candidato de oposição ao Arthur Lira, e na hora do voto, a maioria dos deputados desse partido acabar votando no Arthur Lira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Renato, senão nós vamos para uma aventura que o governo, num primeiro momento, no começo do governo, ficar em minoria na Câmara é uma tragédia, Perfeito. E você acha que em que status estaria hoje esse debate? Porque tem ali uma proposta do pessoal do União Brasil, teria até o próprio ACM Neto sinalizado, que aceitaria esse acordo, desde que o antigo presidente do PSL, lá o deputado de Pernambuco, viesse a ser o candidato. Agora me foge o nome dele. O Bivar, Luciano Bivar. O Luciano Bivar é o nome para compor? Pois então, o Luciano Bivar sinalizou apoio ao Lula, tal, mas o União Brasil efetivamente não apoiou, né? Não apoiou porque tem contradições internas, tem grupos que queriam apoiar o Lula e outros que resistem a apoiar, e que não queriam apoiar e que nós nem sabemos se vão compor uma base ou se vão ficar na oposição. Então, é uma situação muito gelatinosa, né? Será que o Bivar, sendo candidato, ele unificaria a União Brasil? Não sei. Nós vamos precisar conversar muito, nós vamos precisar avaliar, né, para a gente não cometer um erro político aí de iniciar um processo de apoiar uma candidatura alternativa e essa candidatura acabar não conseguindo ser a maioria, não conseguindo ser vitoriosa. Perder logo de cara é muito ruim, né? Logo no começo de governo, perder uma disputa na Câmara. Eu me recordo muito bem o que foi isso em 2014. Aliás, exatamente. Na época, numa entrevista com a Dilma, se não me engano, logo depois que tinha acontecido a eleição na Câmara, eu falei para ela isso. Falei, olha, presidente, começar perdendo, mas o que a gente perdeu? Eu falei, a presidência da Câmara. Falou, mas isso não era eu, não era, o candidato não era eu, o projeto não era meu. Falei, mas essa derrota que a presidência da Câmara, o Renato, você viu bem, o Arthur Lira e o Rodrigo Maia, antes dele, não colocaram nenhum processo de impeachment para andar.
né? Nenhum andou. Com a Dilma andou. Com a Dilma andou. O Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment, né? Ao mesmo tempo, a gente viu que quem decide, a gente sabe, né, que quem decide a pauta é a presidência, né? Os projetos que vão ser votados, os que não vão ser votados. Então, se você tem um presidente da Câmara que pelo menos leva em conta aquilo que o governo fala, né, e propõe, né, e coloca para caminhar aquilo ali e ajuda a barrar projetos aventureiros, projetos que vão criar problemas graves ao governo, então, evidentemente que você precisa ter um presidente da Câmara que faça isso. Agora, um presidente da Câmara que vai para a oposição, que articula pela oposição, aí realmente fica muito difícil você governar. É muito difícil, porque começa a entrar projetos que você depois não consegue resolver os problemas, né?